Olá pessoal, hoje vamos continuar a falar sobre colisões binárias. Vamos falar especificamente sobre os detalhes envolvidos no processo de interação. Em particular, vamos ver como fica o ângulo de espalhamento quando nós consideramos potenciais do tipo de esfera rígida e potenciais de potência inversa. O potencial mais simples que nós podemos considerar na análise do ângulo de espalhamento é o potencial de esfera rígida. Nesse caso, a gente modela duas esferas rígidas e completamente impenetráveis. Esse tipo de potencial ele não é um potencial de contato, ou seja, as partículas, quando estão numa distância maior do que d12, elas não se enxergam, não há qualquer tipo de interação. d12, quando nós temos moléculas com tamanhos diferentes, d12 é definido como sendo a média dos diâmetros moleculares, ou seja, d1 mais d2 dividido por 2. Note que o potencial de interação ele aparece quando R for menor do que d12. Acima, para R igual ou maior do que d12, o potencial é nulo. Para a R menor do que d12, o potencial é infinito, porque as esferas não se penetram. Não há a penetração, a sobreposição não é permitida. É como se a gente estivesse modelando a colisão entre esferas rígidas. Como nós vimos na última aula, o ângulo de espalhamento ele é dado por essa expressão aqui, onde o potencial de interação é representado aqui. Para forças conservativas, nós vimos que o potencial de interação se relaciona com a força a partir dessa relação aqui, ó, considerando apenas a magnitude da força. Dessa forma, nós podemos resolver agora e determinar qual é o ângulo de espalhamento quando nós estamos considerando o potencial de esfera rígida. Nesse caso específico, o ângulo que ele é igual a π menos 2 vezes a integral de Rm. Nesse caso, o Rm é a menor distância permitida entre as moléculas. Nesse caso, a menor distância permitida é d12. Lembre-se que Rm está associado à distância, à separação de maior a separação, a condição de aproximação máxima entre as moléculas. Então, a aproximação máxima nesse caso é d12, até o infinito. Note que essa relação fica então escrita como sendo dessa forma aqui, ó. dr. Veja que não existe potencial de interação acima para R igual a d12 ou maior que esse valor. Se nós buscarmos uma tabela de integrais, a gente vai ver que a integral dessa relação ela vai dar π2, nesse caso específico vai dar arco cosseno dB sobre R, no intervalo então de d12 até infinito. Logo isso fica π menos 2 arco cosseno de 0 menos 2 vezes arco cosseno de B sobre d12. Arco cosseno de 0 é igual a π sobre 2. Então, o que nessa expressão ele fica igual a π menos π mais 2 vezes arco cosseno dB sobre d12.
Portanto, nós podemos dizer que o ângulo de espalhamento é 2 vezes arco cosseno de B sobre D12. Note que nós podemos relacionar isso de modo diferente. Podemos escrever como é que fica o fator de impacto em termos do ângulo de deflexão. Então, B sobre D12 seria igual a Q sobre 2 cosseno de Q sobre 2, ou seja, fator de impacto é igual a D12 cosseno de Q sobre 2. Note que nesse caso específico, a geometria define justamente a relação entre o ângulo de espalhamento e o fator de impacto. Uma vez que esse potencial de interação, esse ângulo de espalhamento, ele independe da velocidade inicial. A velocidade inicial não tem efeito porque a geometria ela define qual é justamente o ângulo de espalhamento, né, durante a interação. Essa relação que nós estamos vendo aqui ela é extremamente importante em teoria cinética porque ela permite que a gente analise diferentes ângulos de espalhamento para diferentes potenciais de interação. Ou seja, a gente consegue modelar diferentes tipos de moléculas, diferentes tipos de força de interação. Um outro potencial que para nós é importante e é bastante utilizado é o potencial que envolve uma potência inversa. Para determinar o potencial de potência inversa, nós podemos escrever a força como sendo menos du/dr, como a gente viu já anteriormente. Nesse caso específico, a força envolvida ela pode ser escrita dessa forma aqui, ó. Nesse caso. Então note que a partir da definição de força conservativa, nós podemos então determinar o potencial de interação como sendo uma integração da força dr, em termos aqui da magnitude. Desculpe, aqui é R elevado a A. Então, definido os valores de A e o valor da constante que é A, nós temos condição de determinar o potencial de interação. Essas duas constantes QA e A, elas são constantes que são obtidas a partir de experimentos, a partir de análises apuradas, muitas vezes então essas relações são consideradas relações semi-empíricas. Se nós integrarmos essa relação, a gente pode concluir, a partir integrando isso de 0 até um R qualquer, até uma distância de separação qualquer, nós podemos concluir que o potencial de interação UdR ele é igual a Ka R elevado a na menos 1, A menos 1. Note que agora nós podemos, então, explorar diferentes potenciais de potência inversa a partir do valor, variando o valor de Ka e o valor de A. Em geral, quando K ele é maior do que 0, nós temos um potencial positivo. Esse potencial, sendo ele positivo, ele está relacionado a forças repulsivas. Quando Ka é negativo, nós temos, então,
forças, podemos dizer aqui, forças atrativas. Então, quanto nesse caso, nós temos forças repulsivas. É interessante a gente analisar como é que fica esse potencial, né, a partir de diferentes valores de constantes. Então, uma vez que essas constantes caracterizam o modo que as moléculas vão interagir quando elas se aproximarem. Aqui nós temos o software GeoGebra com as funções que nós vamos trabalhar hoje. Então, nesse caso, seria justamente o potencial de interação que nós estamos explorando. E F seria a força relacionada. Então, como vocês podem ver aqui, a definição de força e a definição aqui do potencial de potência inversa. Nós podemos variar esses valores para observar como U e F se relacionam. Note que aqui nós temos o valor de K. Se a gente mexer no K, olha, nós podemos alterá-lo de um valor positivo, ou seja, uma repulsão suave, ou uma atração, nesse caso, também suave. Então a gente poderia imaginar essa situação aqui, olha, como existe a energia e a força variam, sobem suavemente à medida que as moléculas são aproximadas. A gente poderia até pensar numa colisão, numa bola que fosse uma bola de borracha, uma bola de espuma. Então você tem uma certa deformação, os centros moleculares, eles se aproximam mais do que os diâmetros moleculares, ou seja, existe uma certa penetração, uma certa deformação ou penetração das nuvens eletrônicas. Então, dependendo da molécula que a gente quer analisar, a gente vai ter justamente diferentes valores de constante, seja ela positiva ou seja ela atrativa, né? Seja um potencial atrativo ou um potencial repulsivo, ele é modelado então dessa forma. Veja como é que varia o potencial de interação com relação à constante A. Tá, olha aqui, à medida que a gente varia o A, o potencial vai ficando, olha, fica mais suave, uma interação mais parecida com uma colisão entre bolas de borracha e bolas de espuma, ou uma interação mais rígida, olha aqui. À medida que a gente vai aumentando o fator A, a gente vai tendendo para aquele potencial de esfera rígida, vai tornando a interação mais rígida e menos penetrável. Então, se a gente colocar aqui, ó, o A possível 100, olha aqui o que vai acontecendo. Ele vai ficando cada vez mais vertical, cada vez mais parecido com o potencial de esfera rígida. Então, o potencial de esfera rígida seria um potencial de potência inversa, quando o valor A tende a um valor muito alto, quando o valor A tende ao infinito, de fato. Então, você tem essa rigidez sendo garantida aí por um fator A bastante elevado. Então, vê como a gente pode variar essas interações dependendo da maneira, né, que as moléculas interagem numa situação real. Isso aí precisa ser extraído a partir de experimentos. A gente não tem como determinar essas constantes teoricamente. Ou pelo menos é difícil você conseguir extrair boas estimativas desses valores teoricamente. Podemos aqui mostrar também como é que fica aquele potencial de Lennard-Jones, como nós temos aqui, para diferentes valores de diâmetro molecular. Então, veja que nós temos aqui que o potencial de Lennard-Jones ele combina uma parte atrativa, que é conhecida em geral como força de Van der Waals, e uma parte repulsiva, mais intensa, né, mais dura, com a distância elevada à 12ª potência. Veja que se nós alterarmos o valor de epsilon, ou melhor de E, nesse caso, ele está relacionado
a profundidade desse poço potencial, que está aqui, olha. Então, a intensidade desse poço potencial. Enquanto que o diâmetro molecular, né, me diz assim, em que momento, em que separação que a interação vai começar e qual a intensidade dela. Aqui a gente consegue ver, à medida que a gente vai diminuindo o diâmetro, isso aqui também vai tendendo para uma repulsão mais intensa, similar àquela situação da esfera rígida. Então, à medida que a gente diminui o diâmetro, olha, a gente tem essa configuração aqui. Ó. Podemos alterar o potencial completamente alterando o valor da constante aqui. Olha. Uma constante positiva para uma constante negativa. Né? Então, inicialmente o potencial poderia ser repulsivo, depois ele se torna atrativo. Se a gente quiser, por exemplo, observar que A igual a 2, A igual a 2 é característico de forças eletrostáticas e força gravitacional. Né? Veja que essas forças, a distância de interação ela é mais longa. Né? Você vê que as partículas se sentem a partir de uma distância maior e interagem por distâncias bem maiores. Você vê que mesmo aqui com 7, 8 diâmetros moleculares ainda existe uma interação considerável entre as moléculas. A força ela é baixa, mas ainda existe. Isso tende a diminuir à medida, olha, que nós aumentamos o tamanho potencial. Aumentamos o valor representado aqui como pela constante A. O que nós vamos fazer agora? Nós precisamos agora incluir informação de potência inversa. Então nós vimos que U, nesse caso, ele fica K sobre R elevado a menos 1, A menos 1, nesse caso. Então o que a gente faz aqui é substituir o valor de U nessa expressão. Dessa forma a gente obtém uma expressão bastante geral. Ou seja, para diferentes potenciais de interação, para diferentes potenciais de potência inversa, nós podemos determinar o ângulo de flexão. Podemos analisar um pouco com mais detalhes essa expressão e tentar simplificá-la. Eu gostaria que vocês mostrassem que quando a gente introduz algumas variáveis adimensionais, chama x de... seria o R adimensional aqui, olha. Sendo x igual a fator impacto sobre R. Xm, fator impacto sobre Rm. E x0 sendo fator impacto sobre R0, onde R0 está diretamente relacionado ao potencial de potência inversa, eu gostaria que vocês mostrassem que é possível, então, obter essas expressões para o ângulo de espalhamento e para a distância de maior aproximação adimensional. Então, essa aqui é a distância de maior aproximação adimensionalizada por essa relação, dessa forma aqui. Então, isso é uma maneira mais simples de a gente resolver essas integrais. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho com o caso A igual a 2. Para A igual a 2, eu tenho que xm fica igual a 1 menos 2 sobre 2 menos 1 dá 1. Então aqui fica 2 e aqui fica xm sobre x0, A menos 1. Nesse caso, se a gente trabalhar um pouquinho essa relação, a gente pode mostrar que xm é igual a raiz quadrada de 1 mais x0 ao quadrado menos 1 sobre x0.
Dessa forma, a integração ela assume essa forma. O ângulo de espalhamento assume essa forma. 0 a xm, 1 menos x ao quadrado menos 2 x sobre x0 elevado a menos 1 meio. Isso aqui é dx. Resolvendo essa integração, vocês podem mostrar que o ângulo de espalhamento ele é igual a 2 vezes arco seno de 1 sobre mais x0 ao quadrado. Podemos tentar trabalhar um pouquinho essa relação de modo a observar como é que fica o ângulo, o fator de impacto em função do ângulo de espalhamento. Então aqui nós temos o seguinte, a gente pode representar essa equação da seguinte forma, nós temos aqui x sobre 2, podemos já escrever isso assim, olha, é seno de Q sobre 2 igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 mais x0 ao quadrado aqui. Se a gente levar ambos os lados dessa equação ao quadrado, nós podemos escrever então que seno ao quadrado de Q sobre 2, ou melhor, seno de Q sobre 2 ao quadrado, fica igual a 1 mais x0 ao quadrado. Vamos pegar essa relação aqui e vamos trabalhá-la um pouco mais. Aqui nós temos o seguinte, podemos escrever então, olha, isso fica 1 mais x0 ao quadrado, seno ao quadrado de Q sobre 2 igual a 1. Então ficamos com seno ao quadrado de Q sobre 2 mais x0 ao quadrado, seno de Q sobre 2 ao quadrado, melhor dizendo. Isso fica igual a 1. Se a gente lembrar daquela relação trigonométrica bem conhecida, né? Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1, a gente pode dizer que isso aqui é cosseno de Q sobre 2 ao quadrado. Então, desse modo, nós temos que cosseno é igual a x0 ao quadrado seno de Q sobre 2 ao quadrado. Podemos escrever isso assim. Então aqui, ó, passo cosseno dividindo, cosseno ao quadrado dividindo, então eu vou ficar aqui com tangente ao quadrado de Q sobre 2. Ou simplesmente tangente de Q sobre 2 igual a 1 sobre x0. Lembrando da definição de x0, x0 seria b sobre r0. Nós podemos, então isso poderia ser escrito como x0 igual a b sobre
K2 sobre mi G0 ao quadrado. Nesse caso específico, vamos chamar isso aqui de B02. Então isso aqui é o que a gente chama de B02. Então nós ficamos essa relação tangente aqui sobre 2 é igual a B02 sobre B. Daqui nós já conseguimos tirar algumas relações, algumas conclusões interessantes. Por exemplo, se a gente tiver fator de impacto B igual a B02, isso significa que tangente de Q sobre 2 é igual a 1. Isso implica que Q é igual a π sobre 2, ou seja, 90 graus. Então, aqui a gente já consegue extrair uma interpretação para o fator de impacto B02. O que significa esse B02 aí? Então, B02 ele representa o fator de impacto separador entre dois comportamentos. O comportamento onde a partícula colide e vem para trás, e o comportamento entre a partícula colide, interage e vai para frente. Então aqui seria justamente o Q 90 graus. Analise esse gráfico para isso ficar mais claro aqui. Note que nós temos aqui a colisão de duas partículas. Se nós analisarmos o Q ele é o ângulo entre os dois comportamentos assintóticos, ou seja, aqui eu tenho um vetor inicial, G0, e aqui eu tenho o vetor final depois da colisão, o que é o ângulo entre esses dois vetores, ou seja, esse aqui é. Tá, aqui nós temos o Q. Aqui 90 graus. E aqui nós temos o φm. O Rm está aqui também, era essa distância que está aqui. Né? A distância de maior aproximação, que é justamente a média dos diâmetros moleculares, o D12, ou nesse caso, apenas o diâmetro molecular, que é a distância entre esses dois pontos, os dois centros moleculares. Então a gente conclui, né, que quando nós estamos falando, quando o fator de impacto for B02, ou seja, B02 está relacionado justamente ao ângulo limiar, né, que ao limite entre uma colisão onde a molécula bate e vem para trás e a colisão onde a molécula bate e vai para frente. Então, definindo dessa forma, né, essa região de transição. Se a gente lembrar também do definição do Q em termos do φm, se a gente coloca aqui, se isso aqui for π sobre 2, nós ficamos com φm igual a π sobre 4. Que é justamente o que nós temos aqui, 45 graus, né? Podemos também tirar algumas conclusões adicionais a partir dessa análise. O que nós temos aqui, olha, a partir dessa relação que está aqui. Se nós temos B igual a 0,
B igual a zero, então para B igual a zero nós temos então que tangente de Qi sobre 2 tende ao infinito. Isso significa que Qi tende a π. Ou, na verdade, ele é igual, no limite, ele é igual a π. Que tipo de colisão que nós temos nesse caso? Uma colisão de bate e volta. Uma colisão perfeitamente central entre as moléculas. Então, você tem uma molécula aqui, você tem a molécula se aproxima e justamente como era uma situação esperada, ela bate e volta. Então, antes da colisão, a gente teria a molécula 1 nessa posição. E um instante depois da colisão, a gente observaria a molécula 1 com esse vetor velocidade. Ela bate e volta. Outra conclusão que a gente pode tirar aqui é se nós assumirmos um B tendendo ao infinito. Então, imagina, vamos escrever aqui do lado. Se nós temos... Esse seria um primeiro caso, né? E aqui a gente pode deixar o segundo caso daqui, ó. Segunda conclusão que a gente tira. Né? Além, claro, dessa conclusão relacionada a B02. Então, quando nós temos B tendendo ao infinito, nós ficamos com tangente de Qi sobre 2. Se isso aqui tende ao infinito, então isso aqui tende a zero. Então isso aqui é igual a zero lá no limite. Isso significa que o Qi, nesse caso, é igual a zero. Então, para Qi igual a zero, qual que seria a situação? Qi igual a zero, se a gente lembrar da definição do ângulo de espalhamento, Qi igual a zero significa que não existe nenhuma interação, ou seja, a partícula passa direto. Então, isso é até esperado, porque a gente está considerando um fator de impacto muito grande, né? Ou seja, as moléculas elas estão muito separadas, então, quando uma molécula passar perto da outra, ou passar, né, dentro daquela definição que a gente viu na aula passada, passar próxima dessa molécula, ela não sofre interação nenhuma. Então isso vai acontecer, claro, para esse potencial explicitamente quando a gente tem um B tendendo ao infinito. Porque mesmo o potencial, mesmo ele sendo a fraca interação, essa interação acaba existindo por uma distância muito grande. Ela é pouco eficaz, ela não altera o ângulo de flexão, não altera a trajetória da partícula. Mas a rigor, essa alteração seria realmente nula, apenas para fator de impacto tendendo ao infinito. A gente pode analisar outros casos, A igual a 3, A igual a 4, mas um caso que é muitas vezes trabalhado em teoria cinética é o A igual a 5. Quando nós temos A igual a 5, essas moléculas elas são conhecidas como moléculas de Maxwell, porque para essa condição os coeficientes de transporte, como viscosidade, podem ser determinados algebricamente. No caso de A igual a 5, nós temos o seguinte: as moléculas de Maxwell elas podem... Nós teríamos então que o xm nesse caso seria igual a 1 menos 2 vezes A sobre 1, xm sobre x0, opa, aqui já vamos substituir isso aqui. Ó. Então aqui ficaria 5 menos 1, 4, 1 sobre 2, então isso ficaria já elevado à quarta potência. E o que, nesse caso, ficaria π menos 2, 0,
xm com menos x ao quadrado menos 2 sobre... aqui também fica sobre 2. X sobre x0. 4. Tudo isso aqui elevado a menos 1/2 dx. Ok. Nesse caso específico, infelizmente, é difícil de a gente conseguir representar a função φ, o ângulo de espalhamento, em termos de funções mais simples. Uma solução numérica para essa expressão, ela é dada aqui. Nós podemos plotar aqui, olha, nesse caso, para igual a 5. Então, o que nós observamos? Olha, aqui então nós temos o ângulo de deflexão, o ângulo de espalhamento, em função de x0. Lembrando que x0 ele é b sobre o R0. Nesse caso, a gente poderia também usar aquela notação B05, onde o B05 ele é igual a K5 mi G0 ao quadrado tudo isso elevado a 1 sobre 4. Então, o que a gente nota? A gente nota o seguinte, que quando x0 ele é maior que 2, a deflexão, olha aqui, ela já cai para valores muito pequenos. Então, se a gente analisar o ângulo de flexão apresentado aqui. Então, os ângulos realmente são muito pequenos. Isso muitas vezes justifica um corte, quando a gente vai analisar o potencial de interação. Especialmente quando nós estamos trabalhando com dinâmica molecular. Você não precisa considerar as forças de interação em todo o domínio na hora de simular as forças de interação entre as moléculas, porque isso tem um custo computacional bastante elevado. Então o que você faz muitas vezes é você definir um determinado corte. A partir dessa distância, a partir dessa separação, a gente não considera mais a força de interação, uma vez que a influência, né, a deflexão observada ela é muito pequena. Quando nós estamos trabalhando com x0 aqui tendendo a 0, a rigor, note que essa linha, esse comportamento aqui é praticamente linear, olha aqui. Praticamente linear. Nessa situação, nós podemos definir o ângulo de deflexão dessa forma. Então, nós tomamos o limite de x0 tendendo a 0, limite da expressão que sobre x0 para x0 tendendo a 0, isso aqui fica igual a π menos 3,118 x0. Isso aqui também é uma solução para o ângulo de deflexão quando nós temos uma condição de x0 tendendo a 0. Tá ok, pessoal? Vale a pena a gente observar algumas simulações mostrando como é que são essas deflexões. Então aqui nós temos um exemplo de espalhamento de centro repulsivo, ou seja, quando temos partículas carregadas com a mesma carga se aproximando. Então é a mesma ideia do centro de repulsão ou do potencial de potência inversa. Então existe uma repulsão e essa repulsão ela pode ser uma repulsão mais rígida, mais dura, né, como no caso limite do potencial de esfera rígida, ou ela pode ser mais suave, né, quando a gente tem um potencial eletrostático, por exemplo, A igual a 2. Nesse caso aqui nós temos um potencial eletrostático. Então a situação é a seguinte, nós temos aqui, olha, isso aqui simula o experimento de Rutherford, que foi feito com base, né, na irradiação de uma
película fina de ouro por partículas alfa. Partículas alfa são partículas que apresentam 2 prótons e 2 nêutrons. Essas partículas elas são positivas, são carregadas positivamente, dessa forma. Quando nós trabalhamos com um átomo de ouro, o átomo de ouro também possui carga positiva. Então, o Rutherford fez o experimento que mostrou o primeiro modelo mais realista de átomo, né, onde você tinha realmente o núcleo positivo e os elétrons orbitando em torno do núcleo. Mas, como o Rutherford mostrou, existe um grande vazio envolvido nesse sistema, porque antigamente se imaginava o átomo de Thomson, que era o pudim de passas, onde você tinha um grande núcleo positivo, você tinha, na verdade, um átomo positivo com pequenos elétrons incrustados. Então, esse experimento de Rutherford mostrou que, na verdade, né, o modelo mais realista para o átomo seria um núcleo bem concentrado no centro e uma nuvem eletrônica em volta desse núcleo. Mais tarde se verificou que esse núcleo apresentava não apenas prótons, mas também nêutrons, é o que mantinha o núcleo estável. Então, mas aqui a gente tem uma representação de como como que a gente enxerga esse experimento de um ponto de vista microscópico. Então, aqui a gente incide partículas alfa sobre um átomo de ouro e observa o resultado. Então, olha aqui, ó. Então, essas partículas alfa, como mencionei, elas são partículas positivas. Então, o núcleo de ouro repele tais partículas. Aqui a gente consegue ver as trajetórias. Então, isso aqui seria muito similar ao problema que nós estamos abordando. Você tem uma partícula, o centro de referência, a origem, é na partícula 2. E nós ficamos observando, analisando a trajetória da partícula 1. Então, essa é a situação muito similar àquela que nós temos. Então, aqui a gente consegue ver como são as trajetórias. Veja que não há contato entre as partículas alfa e o núcleo. Elas, uma vez que existem forças de repulsão que vão um pouquinho mais longe dessa característica física, né, que é imaginada diferente daquela situação quando nós temos bolas de bilhar, que realmente existe o contato. Aqui não existe o contato entre as partículas no processo colisional. É interessante também observar como ficam essas trajetórias para diferentes fatores de impacto. Veja aqui, ó, o fator de impacto ele está sendo variado desde 0 até uma distância maior aqui. Então, as partículas que passam mais longe sofrem uma deflexão, o ângulo de espalhamento ele é menor. Então, elas são menos defletidas. Já as partículas que estão aqui, olha, tem ângulos perto de 90. As partículas que incidem dessa forma, elas acabam seguindo uma trajetória de bate-volta, como a gente viu ali. Ó. Embora aqui a gente não esteja vendo partículas realmente com B igual a 0. Né? Mas a gente consegue perceber como é que o ângulo de espalhamento vai variar à medida que a gente aumenta o fator de impacto. Veja aqui que a dependência que isso tem da energia cinética das partículas alfa, como a gente viu em algumas aulas passadas. Então a gente viu que o ângulo de espalhamento ele tem uma dependência tem lá um termo que envolve a razão entre energia potencial e energia cinética. Então aqui a gente consegue variar isso aqui. Olha. Vamos considerar uma energia cinética mais elevada. Olha aqui. Veja que as moléculas conseguem passar mais próxima sem sofrer deflexão. Veja que elas ficam muito mais próximas do núcleo nesse caso. Ainda não há contato, mas elas ficam bem mais próximas. Então as partículas que estão mais distantes, com fator de impacto maior, sofrem menos deflexão. Por quê? Porque são mais rápidas.
Então a gente consegue ver isso. No lado oposto é quando nós temos partículas alfa bem lentas. Olha aqui, ó. Veja que a interação ocorre a uma distância muito maior. As partículas são repelidas já em distâncias muito maiores. Por quê? Porque a energia cinética delas é baixa, então ela não tem energia suficiente para se aproximar, para vencer a energia potencial, que é bastante, nesse caso a eletrostática, que é bastante intensa. À medida que a gente vai aumentando a energia, as moléculas vão se aproximando do núcleo atômico. Como nós temos nessa situação aqui. Né? Então vejo que como é curioso, né? Como o potencial de interação ele afeta a interação com diferentes átomos, nesse caso. Desde uma condição onde o contato, né, a separação, as partículas realmente não se aproximam, até uma condição onde realmente as partículas chegam bastante próximas. Bem, pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui hoje. Obrigado pela atenção. Nos vemos em breve para discutir dúvidas que possam ter surgido durante a análise dessas últimas aulas. Tá bom, moçada? Então a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.